Ainda mais uma vez, a mesma terra bebeu nobre sangue godo misturado com sangue árabe. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto A Morte do Lidador, de Alexandre Herculano. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Vamos à leitura. Lenda do ano de 1170. Páginas. Ou arreiem o meu ginete murzelo, e vós dai-me o meu lorigão de malha de ferro e a minha boa toledana. Senhores cavaleiros, hoje contam-se 95 anos que recebi o batismo, 80 que visto armas, 70 que sou cavaleiro e quero celebrar tal dia fazendo entrada por terras da frontaria dos mouros. Isto dizia na sala de armas do castelo de Beja Gonçalo Mendes da Maia, a quem, pelas muitas batalhas que pelejara e pelo seu valor indomável, chamavam Lidador. Afonso Henriques, depois do infeliz sucesso de Badajoz e feitas pazes com El-Rei Leão, o nomeara carairo da cidade de Beja, de pouco tempo conquistada aos mouros. Os 4 Viegas, filhos do bom velho Egas Muniz, estavam com ele, e muitos cavaleiros afamados, entre os quais Dom Ligel de Flandres e Mem Muniz. Que a festa dos vossos anos, senhor Gonçalo Mendes, será mais de mancebo cavaleiro que de capitão encanecido e prudente. Deu-vos El-Rei esta frontaria de Beja, para bem a haverdes de guardar, e não sei se arriscado é sair hoje à campanha, que dizem os escutas, chegados ao romper d'alva, que o famoso Almoleimar correr por estes arredores com 10 vezes mais lanças do que todas as que estão encostadas nos lanceiros desta sala de armas. Voto a Cristo, atalhou o Lidador, que não cria em que o senhor rei me houvesse posto nesta torre de Beja para estar assentado à lareira da chaminé como velha dona, a espreitar de vez em quando por uma seteira, se cavaleiros mouros vinham correr até a Barbacã para lhe cerrar as portas e ladrar-lhes do cimo da torre da menagem como usam os vilãos. Quem achar que são duros demais os arneses dos infiéis pode ficar-se aqui. Bendito, bendito! Exclamarem, dando grandes risadas, os cavaleiros mancebos. Por minha boa espada, gritou Mem Muniz, atirando o guante ferrado às lajes do pavimento. Que mente pela gorla quem disser que eu ficarei aqui, havendo dentro de 10 léguas em redor, lide com mouros. Senhor Gonçalo Mendes, podeis montar no vosso ginete e veremos qual das nossas lanças bate primeiro em adarga mourisca. A cavalo, gritou outra vez a chusma com grande alarido. Dali a pouco ouvia-se o retumbar dos sapatos de ferro de muitos cavaleiros descendo os degraus de mármore da torre de Beja e, passados alguns instantes, soava só o tropear dos cavalos atravessando a ponte levadiça das fortificações exteriores que davam para a banda da campanha por onde costumava aparecer a mourisma. Era um dia do mês de julho, 2 horas depois da alvorada, e tudo estava em grande silêncio dentro da cerca de Beja. Batia o sol nas pedras esbranquiçadas dos muros e torres que a defendiam. Ao longe, pelas imensas campinas que avizinhavam o teso sobre que a povoação está assentada, viam-se ondear as searas maduras, cultivadas por mãos de agarenos para seus novos senhores cristãos. Regados por lágrimas de escravos, tinham sido esses campos quando o formoso dia de inverno o sulcou o ferro do arado. Por lágrimas de servos seriam outra vez umedecidos, quando, no mês de julho, a paveia cercada pela foice pendesse sobre a mão do ceifeiro. Choro de amargura havia aí, como 5 séculos antes o houvera. Então, de cristãos conquistados, hoje de mouros vencidos. A cruz ateava-se outra vez sobre o crescente quebrado.
Os corucheus das mesquitas convertiam-se em campanários de sés e a voz do almoadem trocava-se por toada de sinos que chamavam a oração entendida por Deus. Era esta a resposta dada pela raça goda aos filhos da África e do Oriente, que diziam, mostrando os alfanjes: "É nossa a terra de Espanha." O dito árabe foi desmentido, mas a resposta gastou 8 séculos a escrever-se. Pelayo entalhou com a espada a primeira palavra dela nos cerros das Astúrias. A última gravaram-na Fernando e Isabel, com os pelouros das suas bambardes nos panos das muralhas da formosa Granada. E esta escritura, estampada em alcantis de montanhas, em campos de batalha, nos portais e torres dos templos, nos bancos dos muros das cidades e castelos, acrescentou no fim a mão da providência. Assim para todos sempre. Nesta luta de 20 gerações andavam lidando as gentes do Alentejo. O servo mouro olhava todos os dias para o horizonte, onde se enxergavam as serranias do Algarve. De lá esperava ele salvação, ou ao menos vingança. Ao menos um dia de combate e corpos de cristãos estirados na veiga para pasto dos Açores bravios. A vista do sangue enxugava-lhes por algumas horas as lágrimas, embora as aves de rapina tivessem também abundante ceva de cadáveres dos seus irmãos. E este ameno dia de julho devia ser um desses dias porque suspirava o servo ismaelita. Almoleimar descera com os seus cavaleiros as campinas de Beja. Pelas horas mortas da noite viam-se as almenaras das suas talaias nos píncaros das serras remotas, semelhantes às luzinhas que em descampados e tremedais acendem as bruxas em noites dos seus folguedos. Bem longe estavam as almenaras, mas perto sentiam os escutas, o resfolegar e o tropegar de cavalos, e o ranger das folhas secas, e o tinir a espaços de alfange, batendo em ferro de caneleira ou de coxote. Ao romper d'alva, os cavaleiros do lidador saíam mais de 2 tiros de besta além das muralhas de Beja. Tudo, porém, estava em silêncio, e só aqui e ali as searas calcadas davam rebate de que por aqueles sítios tinham vagueados almogaures mouros como o leão do deserto rodeia, pelo quarto de Modorra, as habitações dos pastores além das encostas do Atlas. No dia em que Gonçalo Mendes da Maia, o velho carairo de Beja, cumpriu os 95 anos, ninguém saíra pelo arrebol da manhã a correr o campo. E todavia nunca tão de perto chegara ao moleimar, porque uma frecha fora pregada à mão num grosso sovereiro que sombreava uma fonte a pouco mais de tiro de funda dos muros do castelo. Era que nesse dia deviam ir mais longe os cavaleiros cristãos. Lidador pedira aos pajens o seu lorigão de malha de ferro e a sua boa toledana. 30 fidalgos flor da cavalaria corriam a rédea solta pelas campinas de Beja. 30 não mais, eram eles, mas orçavam por 300 os homens d'armas, escudeiros e pajens que os acompanhavam. Entre todos avultava, em robustez e grandeza de membros, o lidador, cujas barbas brancas lhe ondeavam como flocos de neve sobre o peitoral da cota d'armas, e o terrível Lourenço Viegas, a quem, pelos espantosos golpes da sua espada, chamavam o espadeiro. Era um formoso espetáculo o esvoaçar dos balsões e signas, fora das suas fundas e soltos ao vento, o cintilar das servilheiras, as cores variegadas das cotas e as ondas de pó que se levantavam debaixo dos pés dos ginetes, como se levanta o vulcão de Deus, varrendo a face de campina ressequida em tarde ardente de verão. Ao largo, muito ao largo, dos muros de Beja, cai a atrevida cavalgada em demanda dos mouros. E no horizonte não se vêem senão os topos pardo-azulados das serras do Algarve, que parece fugirem tanto quanto os cavaleiros caminham. Nenhum pendão mourisco, nenhum albornoz branco alvejam ao longe sobre um cavalo murzelo. Os corredores cristãos volteiam na frente da linha dos cavaleiros, correm, cruzam para um e outro lado, embreiam-se nos matos e transpõem-no em breve.
Entram pelos canaviais dos ribeiros, aparecem, somem-se, tornam a sair ao claro. Mas no meio de tal lidar, apenas se ouvem o trote compassado dos ginetes e o grito monótono da cigarra, pousada nos raminhos da giesteira. A terra que pisam é já dos mouros, é já além da frontaria. Se olhos de cavaleiros portugueses soubessem olhar para trás, indo em som de guerra, os que para trás de si os volvessem, a custo enxergariam Beja. Bastos pinhais começavam já a cobrir mais crespo território, cujos outeirinhos aqui e ali se alteavam suaves, como seio de virgem em viço de mocidade. Pelas faces tostadas dos cavaleiros cobertos de pó corria o suor em bagas, e os ginetes alagavam de escuma as redes de ferro acaireladas douro que só defendiam. A um sinal do lidador, a cavalgada parou. Era necessário repousar, que o sol ia no zênite e abrasava a terra. Descavalgaram todos à sombra de um azinhal e, sem desenfrear os cavalos, deixaram-nos passear alguma relva que crescia nas bordas de um arroio vizinho. Tinha passado meia hora. Por mandado do velho carairo de Beja, um almogávar montou a cavalo e aproximou-se à rédea solta de uma selva extensa que corria à mão direita. Pouco, porém, correu. Uma frecha, despedida dos bosques, sibilou no ar. O almogávar gritou por Jesus. A frecha tinha-se embebido ao lado. O cavalo parou de repente e ele, erguendo os braços ao ar, com as mãos abertas, caiu de bruços, tombando para o chão, e o ginete partiu desenfreado através das veigas e desapareceu na selva. O almogávar dormia o último sono dos valentes em terra de inimigos, e os cavaleiros da frontaria de Beja viram o seu trânsito repousar eterno. A cavalo, bradou a uma voz toda a lustrosa companhia do lidador. E o tinido dos guantes ferrados, batendo na cobertura de malha dos ginetes, soou uníssono quando todos os cavaleiros cavalgaram de um pulo. E os ginetes rincharam de prazer, como aspirando os combates. Grita medonha troou ao mesmo tempo além do pinhal da direita. Alá, Almoleimar, era o que dizia a grita. Enfileirados em extensa linha, os cavaleiros árabes saíram à rédea solta de trás da escura selva que os encobria. O seu número excedia em 5 vezes o dos soldados da cruz. As suas armaduras lisas e polidas contrastavam com a rudeza das dos cristãos, apenas defendidos por pesadas servilheiras de ferro e por grossas cotas de malha do mesmo metal. Mas as lanças destes eram mais robustas, e as suas espadas mais volumosas do que as cimitarras mouriscas. A rudeza e a força da raça gótico-romana ia, ainda mais uma vez, provar-se com a destreza e com a perícia árabes. Como longa fita de muitas cores, recamada de fios douro e refletindo 1000 acidentes de luz, a extensa e profunda linha dos cavaleiros mouros sobressaía na veiga entre as searas pálidas que cobriam o campo. Em frente deles, os 30 cavaleiros portugueses, com 300 homens d'armas, pajens e escudeiros, cobertos dos seus escuros envoltórios e lanças em riste, esperavam o brado de acometer. Quem visse aquele punhado de cristãos diante da cópia de infiéis que os esperavam, diria que, não com brios de cavaleiros, mas com fervor de mártires, se ofereciam a desesperado transe. Porém, não pensava assim Almoleimar, nem os seus soldados, que bem conheciam a têmpera das espadas e lanças portuguesas e a rijeza dos braços que as meneavam. De 1 contra 10 devia ser o iminente combate. Mas se havia aí algum coração que batesse descompassado, algumas faces descoradas, não era entre os companheiros do lidador que tal coração batia ou que tais faces descoravam. Pouco a pouco, a planura que separava as duas hostes tinha-se embrido debaixo dos pés dos cavalos, como no tórculo se embebe a folha de papel saindo para o outro lado, convertida em estampa primorosa. As lanças iam feitas. O lidador bradara Santiago e o nome de Alá soara num só grito por toda a fileira mourisca. Encontraram-se.
Duas muralhas carairas, balouçadas por violento terremoto, desabando, não fariam mais ruído ao bater em pedaços uma contra outra do que este recontro de infiéis e cristãos. As lanças, topando em cheio nos escudos, tiravam deles um som profundo, que se misturava com o estalar das que voavam despedaçadas. Do primeiro encontro, muitos cavaleiros vieram ao chão. Um mouro robusto foi derribado por Mem Muniz, que lhe falsou as armas e traspassou o peito com o ferro da sua grossa lança. Deixando-a depois cair, o velho desembainhou a espada e gritou ao lidador que perto dele estava: Senhor Gonçalo Mendes, ali tendes no peito daquele perro aberto a seteira por onde eu, velha dona assentada à lareira, costumo vigiar a chegada de inimigos para lhes ladrar, como alcateia de vilãos, do cimo da torre de menagem. O lidador não lhe pôde responder. Quando Mem Muniz proferiu as últimas palavras, ele topara em cheio com o terrível Almoleimar. As lanças dos dois contendores tinham-se feito pedaços, e o alfange do mouro cruzou-lhe com a toledana do carairo de Beja. Como duas torres de 7 séculos, cujo cimento o tempo petrificou, os dois capitães inimigos estavam um em frente do outro, firmes nos seus possantes cavalos. As faces pálidas e enrugadas do lidador tinham ganhado a imobilidade que dá, nos grandes perigos, o hábito de os afrontar. Mas no rosto de Almoleimar divisavam-se todos os sinais de um valor colérico e impetuoso. Cerrando os dentes com força, descarregou um golpe tremendo sobre o seu adversário. O lidador recebeu-o no escudo, onde o alfange se embebeu inteiro e procurou ferir Almoleimar entre o fraldão e a couraça. Mas a pancada falhou e a espada desceu, faiscando pelo coxote do mouro que já desencravara o alfange. Tal foi a primeira saudação dos dois cavaleiros inimigos. Brando é o teu escudo, velho infiel. Mais bem temperado é o metal do meu arnês. Veremos agora se na tua touca de ferro se embotam os fios deste alfange. Isto disse Almoleimar, dando uma risada, e a cimitarra bateu no fundo do vale penedo desconforme, desprendido do píncaro da montanha. O carairo vacilou, deu um gemido, e os braços ficaram-lhe pendentes. A espada ter-lhe-ia caído no chão se não estivesse presa ao punho do cavaleiro por uma cadeia de ferro. O ginete, sentindo as rédeas frouxas, fugiu um bom pedaço pela campanha a todo galope. Mas o lidador voltou a si. Uma forte sofreada avisou o ginete de que o seu senhor não morrera. A rédea solta lá volta o carairo de Beja. Escorre-lhe o sangue, envolto em escuma, pelos cantos da boca. Traz os olhos torvos de ira. Ai de Almoleimar! Semelhante ao vento de Deus, Gonçalo Mendes da Maia passou por entre os cristãos e mouros. Os dois contendores viram-se e, como o leão e o tigre, correram um para o outro. As espadas reluziram no ar, mas o golpe do lidador era simulado e o ferro, mudando de movimento no ar, foi bater de ponta no gorjal de Almoleimar, que cedeu à violenta estocada. E o sangue, saindo às golfadas, cortou a última maldição do agareno. Mas a espada deste também não errara o golpe. Vibrada na ânsia, colhera pelo ombro esquerdo o velho carairo e, rompendo a grossa malha do lorigão, penetrara na carne até o osso. Ainda mais uma vez, a mesma terra bebeu nobre sangue godo misturado com sangue árabe. Perro maldito! Sabe lá no inferno que a espada de Gonçalo Mendes é mais rija que a sua servilheira. E dizendo isto, o lidador caiu amortecido. Um dos seus homens de armas voou a socorrê-lo, mas o último golpe de Almoleimar fora o brado da sepultura para o carairo de Beja. Os ossos do ombro do bom velho estavam como triturados, e as carnes rasgadas pendiam-lhe para um e para outro lado, envoltas nas malhas descosidas do lorigão. Entretanto, os mouros iam de vencida. Mem Muniz, Dom Ligel, Godinho Fafes, Gomes Mendes Gedeão e os outros cavaleiros daquela lustrosa companhia tinham praticado maravilhosas façanhas. Mas entre todos tornava-se notável o espadeiro.
Com um pesado montante nas mãos, coberto de pó, suor e sangue, pelejava a pé, que o seu agigantado ginete caíra morto de muitos tiros de flechas lançadas. De roda dele não se viam senão cadáveres e membros destroncados, por cima dos quais trepavam, para logo recuarem ou baquearem no chão, os mais ousados cavaleiros árabes. Como um promontório de escarpados alcantis, Lourenço Viegas estava imóvel e sobranceiro no meio do embate daquelas vagas de pelejadores que vinham desfazer-se contra o terrível montante do filho de Egas Moniz. Quando o caralho caiu, o grosso dos mouros fugia já para além do pinhal, mas os mais valentes pelejavam ainda à roda do seu moribundo. O lidador, esse, tinha sido posto em cima de umas andas feitas de troncos e franças de árvores, e 4 escudeiros, que restavam vivos dos 10 que consigo trouxera, o tinham transportado para a saga da cavalgada. O tinir dos golpes era já muito frouxo e sumiam-se no som dos gemidos, pragas e lamentos que soltavam os feridos, derramados pela veiga ensanguentada. Se os mouros, porém, levavam, fugindo, vergonha e dano, a vitória não saíra barata aos portugueses. Viam perigosamente ferido o seu velho capitão, e tinham perdido alguns cavaleiros de conta e a maior parte dos homens de armas, escudeiros e pajens. Foi neste ponto que ao longe se viu erguer uma nuvem de pó que voava rápida para o lugar da peleja. Mais perto, aquele turbilhão rareou, vomitando do seio basto esquadrão de árabes. Os mouros que fugiam deram volta e gritaram: "Ah, Ali Abu Hassan! Só Deus é Deus e Maomé o seu profeta." Era com efeito Ali Abu Hassan, rei de Tânger, que estava com seu exército sobre Mértola e que viera com 1000 cavaleiros em socorro de Almoleimar. Cansados de largo combater, reduzidos a menos de metade em número e cobertos de feridas, os cavaleiros de Cristo invocaram o seu nome e fizeram o sinal da cruz. O lidador perguntou com voz fraca a um pajem que estava ao pé das andas que nova revolta era aquela. Os mouros foram socorridos por um grosso esquadrão, respondeu tristemente o pajem. A Virgem Maria nos acuda, que os senhores cavaleiros parecem recuarem já. O lidador cerrou os dentes com força e levou a mão à cinta. Buscava sua boa toledana. Pajem, quero um cavalo. Onde está minha espada? Aqui a tenho, senhor. Mas estais tão quebrado de forças. Silêncio, a espada e um bom ginete. O pajem deu-lhe a espada e foi pelo campo buscar um ginete dos muitos que andavam já sem dono. Quando voltou com ele, o lidador, pálido e coberto de sangue, estava em pé e dizia, falando consigo: "Por Santiago, que não morrerei como vilão da Beetria, onde entrou cavalgada de mouros." E o pajem ajudou-o a montar o cavalo. Ei-lo o velho caralho de Beja. Semelhava um espectro erguido de pouco em campo de finados. Debaixo de muitos panos que lhe envolviam o braço e o ombro esquerdo, levava a própria morte. Nos fios da espada, que a mão direita mal sustinha, levava, porventura ainda, a morte de muitos outros. Para onde mais travada e acesa andava a peleja, se encaminhou o lidador. Os cristãos afrouxavam diante daquela multidão de infiéis, entre os quais mal se enxergavam as cruzes vermelhas pintadas nas cimeiras dos portugueses. 2 cavaleiros, porém, com vulto feroz, os olhos turvados de cólera e as armaduras crivadas de golpes, sustinham todo o peso da batalha. Eram estes o espadeiro e Mem Muniz. Quando o caralho assim os viu oferecidos a certa morte, algumas lágrimas lhe caíram pelas faces e, esporeando o ginete com a espada erguida, abriu caminho por entre infiéis e cristãos e chegou aonde os 2, cada um com o seu montante nas mãos, faziam larga praça no meio dos inimigos. "Bem-vindo, Gonçalo Mendes", disse Mem Muniz. "Quiseste assistir conosco a esta festa de morte? Vergonha era de feio que estivesses fazendo teu passamento, com todo o repouso, deitado lá na saga, enquanto eu, velha dona, espreito os mouros com o meu sobrinho junto desta lareira." "Implacáveis sois vós outros, cavaleiros de Ribadouro", respondeu o lidador em voz sumida.
que não perdoais uma palavra sem malícia. Lembra-te, Mem-Muniz, de que bem depressa estaremos todos diante do justo juiz. Velhos sois, bem o mostrais, acudiu o espadeiro. Não cureis de vãs porfias, mas de morrer como valentes. Demos nestes perros, que não ousam chegar-se a nós. Avante e Santiago! Avante, Santiago! Responderam Gonçalo Mendes e Mem-Muniz, e os 3 cavaleiros deram rijamente nos mouros. Quem hoje ouvir recontar os bravos golpes que no mês de julho de 1170 se deram na veiga da Caraira de Beja, notá-los-á de fábulas sonhadas. Porque nós, homens corruptos e enfraquecidos por ócios e prazeres de vida afeminada, medimos pelos nossos ânimos e forças a força e o ânimo dos bons cavaleiros portugueses do século XII. E, todavia, esses golpes ainda soam, através das eras, nas tradições e crônicas tanto cristãs como agarenas. Depois de deixar assinadas muitas armaduras mouriscas, o lidador vibrara pela última vez a espada e abrira o elmo e o crânio de um cavaleiro árabe. O violento abalo que experimentou lhe fez rebentar em torrentes o sangue da ferida que recebera das mãos de Almolemar, e cerrando os olhos caiu morto ao pé do espadeiro, de Mem-Muniz e de Afonso Hermingues de Baião, que com ele se juntara. Repousou finalmente Gonçalo Mendes da Maia, de 80 anos de combates. Já a este tempo, cristãos e mouros se tinham descido dos cavalos e pelejavam a pé. Traziam-se assim à vontade e recrescia a crueza da batalha. Entre os cavaleiros de Beja espalhou-se logo a nova da morte do seu capitão, e não houve ali olhos que ficassem enxutos. O despeito do próprio Mem-Muniz deu lugar à dor, e o velho de Ribadouro exclamou entre soluços: Gonçalo Mendes, és morto. Nós todos quantos aqui somos, não tardará que te sigamos. Mas ao imenso nem tu nem nós ficaremos sem vingança. Vingança! Bradou o espadeiro com voz rouca e rangendo os dentes. Deu alguns passos e viu-se o seu montante reluzir, como uma centelha em céu proceloso. Era Ali Abu Hassan. Lourenço Viegas o conhecera pelo timbre real do morrião. Se já vivestes vida de combates em cidade sitiada, tereis visto muitas vezes um vulto negro que em linha diagonal corta os ares sussurrando e gemendo. Rápido como um pensamento criminoso em alma honesta, ele chegou das nuvens à terra antes que vos lembrasseis do seu nome. Se encontrou na passagem ângulo de torre secular, o mármore converte-se em pó. Se atravessou pelas ramas de árvore, basta e frondosa, a folha mais virente e frágil, o raminho mais tenro é dividido, como se, com cutelo sutilíssimo, mão de homem lhe houvera cerceado atentamente uma parte. E, todavia, não é um ferro assacalado. É um globo de ferro. É a bomba que passa como a maldição de Deus. Depois, debaixo dela, o chão achata-se e a terra espadana aos ares. E como agitada, despedaçada por 100.000 demônios, aquela máquina do inferno estoura, e de roda dela há um zumbir sinistro. São 1000 fragmentos. São 1000 mortes que se derramam ao longe. Então faz-se um grande silêncio, vêem-se corpos destroncados, poças de sangue, arcabuzes quebrados, e ouvem-se o gemer dos feridos e o estertor dos moribundos. Tal desceu o montante do espadeiro, roto dos milhares de golpes que o cavaleiro tinha descarregado. O elmo de Ali Abu Hassan faiscou, voando em pedaços pelos ares, e o ferro cristão esmigalhou o crânio do infiel, abriu até os dentes. Ali Abu Hassan caiu. Lidador, lidador, disse Lourenço Viegas com voz comprimida. As lágrimas misturavam-se-lhe nas faces com o suor, com o pó e com o sangue do agareno, de que ficou coberto. Não pôde dizer mais nada. Tão espantoso golpe aterrou os mouros. Os portugueses seriam já apenas 60, entre cavaleiros e homens d'armas, mas pelejavam como desesperados e resolvidos a morrer. Mais de 1000 inimigos juncavam o campo de envolta com os cristãos. A morte de Ali Abu Hassan foi o sinal da fugida. Os portugueses, senhores do campo, celebravam com gritos a vitória. Poucos havia que não estivessem feridos.
nenhum que não tivesse as armas falsadas e rotas. O lidador e os demais cavaleiros de grande conta que naquela jornada tinham acabado, atravessados em cima dos jinetes, foram conduzidos à Beja. Após aquele tristíssimo préstito, iam os cavaleiros a passo lento e um sacerdote templário, que fora na cavalgada com a espada cheia de sangue metida na bainha, salmodiava em voz baixa aquelas palavras do livro da sabedoria. Gestorum mauten manemae in mano Dei sunt, et non tem gentilus tormentum mortis, que significa, em tradução literal, mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e o tormento da morte não os atingirá. Desejo que tenham gostado do conto A Morte do Lidador, de Alexandre Herculano. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.